não começou, só um pouquinho. Então, bom dia a todos. Hoje nós estamos reunidos os 18 designers e os 12 coordenadores de eixo que estão em atividade. É a nossa última reunião segmentada, assim, nós vamos depois, na semana que vem, já para a reunião geral e finalizamos o ano. Na reunião geral vão estar presentes também os intérpretes e os coordenadores de programa nos campos. Então, nós vamos estar na reunião geral com a equipe completa. Num primeiro momento, eu queria propor de apresentar para vocês, então, a agenda da finalização do ano e do início do ano que vem, e também a compreensão que nós estamos de quem está com qual projeto e das atividades que está realizando. Vou fazer isso mais na forma de apresentação, mas eu estou compartilhando o link do documento que eu construí aqui no bate-papo, para que vocês possam acessar, olhar com calma e fazer comentários e talvez ajustes, tá? Porque eu também fiz isso de ontem para hoje e pode estar faltando alguma informação mais geral. Então, já coloquei ali no bate-papo, se quiserem acessar, e também vou apresentar. Num primeiro momento da reunião, eu acho que vai ser um pouco mais centrado nos designers, e os coordenadores de eixo acompanham, comentam, e mais para o final a gente pode trabalhar mais só com os coordenadores de eixo, todo mundo que quiser pode também permanecer e participar, mas a gente vai conversar mais entre nós sobre as reuniões com os professores. Tudo fica gravado e depois quem quiser pode assistir. Então, é uma reunião de 1h30, e que interessa a todos, mas eu não posso, então cada um também avalia, né? Então, só para a organização, primeiro tem a ver com o trabalho principalmente dos designers, e em seguida com o trabalho dos coordenadores de eixo, nos preparando para a reunião geral, onde a gente também precisa definir o que nós vamos apresentar para o público, né? Então, por isso esse ensaio aqui entre nós. Então, vou apresentar a tela. Acho que vou ficar um pouquinho sem enxergar vocês, e vou ir falando, e vai ser mais ou menos tipo uma chamada. Se quiserem fazer um comentário breve do que eu estou colocando, abram um microfone e fiquem à vontade para comentar, cada um na sua vez da chamada, digamos assim, tá bom? Bom, primeiro, então, devem estar enxergando a minha tela, o meu documento, que é o mesmo que eu compartilhei com vocês. E, então, só uma retomada da agenda, tá? Na sexta-feira, agora, seria o prazo para os designers dos campos ou os coordenadores de programa, porque em alguns campos o coordenador de programa pediu para tomar para si essa tarefa, ajudando o coordenador de design, mas a princípio é uma tarefa do coordenador de design do campus. É o prazo para cada um colocar pelo menos um objeto de aprendizagem na planilha que foi proposta pela Juliane e que nós validamos na última reunião. Só um pouquinho que eu vou ligar aqui na tomada o meu... Pronto. Então, é o prazo para, no campus, colocar essa descrição do objeto de aprendizagem em comum acordo com o professor, com autorização do professor, o material ainda na forma bruta, mas demonstrando que num eixo tecnológico existe um material de um campus que está em análise e que já foi compartilhado por um professor com autorização. Então, seria sexta-feira, a gente mandou isso por e-mail, e estamos recebendo bastante contribuições aí dos campos. No dia 22, terça-feira, a gente tem a reunião geral, é a última atividade do ano. Depois, ainda no dia 23, vocês ainda vão estar finalizando algumas etapas de trabalho desse ano. O recesso começa no dia 28, e nós só retomamos as atividades com agendas e com compromissos a partir do dia 1º de fevereiro. Vocês têm feito os relatórios de atividade, e a expectativa é que ocorra, em média, 10 horas semanais,
40 horas mensais. Alguns colegas entraram depois, ou em função do andamento do programa, tiveram um pouquinho de dificuldade em realizar atividades completas dentro da sua carga horária. Isso não tem maiores problemas, a bolsa é cheia e é paga integralmente, ela não é paga parcialmente, mas eu peço também que vocês façam uma autorregulação, no sentido, assim, de que se ficou faltando horas ou algo assim, que também em outros horários ou em outros momentos procurem se atualizar, recuperar esse tempo e colocar isso depois no relatório de fevereiro. Então, o que acontece? Se em novembro e dezembro conseguir realizar menos de 40 horas, digamos 30 horas, procurem dar continuidade às atividades, estudar, preparar os materiais dentro das suas metas e fazer o registro em fevereiro, e aí fevereiro vai acabar tendo um pouquinho mais de horas, né, do que 40, recuperando um pouco a carga horária de novembro e dezembro. Mas isso é só para quem não conseguiu alocar direitinho as suas horas, e cada um tem a sua autorregulação aí para que depois, não somente o registro burocrático, mas também o andamento do trabalho, a gente fique em dia no geral. Então, no dia 22, no dia 23 estamos encerrando, é o último dia, e retomamos dia 1º. No dia 1º, a gente retorna às atividades com as reuniões menores, então, os eixos tecnológicos que quiserem propor reunião a partir do dia 1º de fevereiro, com a participação dos designers, dos professores, podem fazê-lo, né, a partir dessa data, vejam qual é a data mais oportuna para isso. Os campos também vão poder fazer agendamento de reuniões, contando com os bolsistas do programa. Nós estamos em 50 pessoas, né, nesse momento, então, contando com essa equipe. E também os grupos de design que quiserem fazer reuniões de preparação de atividades, já a partir do dia 1º, podem fazer isso sem constrangimento, que vai estar todo mundo na ativa, né? No dia 8 de fevereiro, terça-feira, então, seria a nossa primeira reunião nesse formato aqui que a gente está tendo hoje. Primeira reunião do ano de 2021. Então, procurem se programar para a gente realizar a reunião. A princípio, a proposta é terça-feira, 11 horas. Qualquer questão, fiquem à vontade aí para abrir o microfone e colocar. Eu vou ir tocando, mas fiquem sempre à vontade. Eu não vou poder ver se levantaram a mão, então pode abrir o microfone e falar mesmo, tá? No dia 10 de fevereiro, quinta-feira, 11 horas, a gente faria uma reunião dos coordenadores de eixo. Nada impede que os coordenadores participem também da reunião da equipe de design no dia 8. Eu só quis reservar 2 datas, porque também pode ser que uns participem da reunião dos outros, então, no dia 8 e no dia 10. No dia 17, a gente seria o retorno do carnaval, tá? Dia 10 é uma quinta, dia 11 é sexta-feira de carnaval, aí tem 12, 13, 14, 15, espero não ter errado aí nas datas, se puderem conferir no calendário, ver se está certinho. Se o dia 17 é quarta, ou terça, ou quinta, mas seria a retomada aí das atividades, com também na mesma perspectiva ali do que foi colocado no dia 1º, quem quiser fazer agenda de reuniões menores, coisa assim, retoma, então, a partir da quarta-feira de cinzas, usando o bom senso, né, de ver qual é o melhor horário e dia, considerando também que o nosso trabalho é com os docentes, né. E no dia 22 de fevereiro, terça-feira, a gente teria a primeira reunião geral de 2021. Então, a última é agora dia 22, né, na terça que vem. E a próxima, né, janeiro não tem, e fevereiro a gente tem, então, no dia 22, e em novembro foi no dia 19. Então, a gente está fazendo mais ou menos na segunda quinzena, né, as reuniões gerais com todo mundo. Os coordenadores de programa acabam se reunindo geral conosco sempre uma vez por mês. E a gente faz um trabalho micro no nosso grupo, com mais frequência, e eles também, provavelmente, se reúnem com os professores também com mais frequência localmente nos campos, para ir realizando as tarefas e trazer informações.
Algum comentário sobre a agenda da retomada, esse período aqui nosso dessa semana até o retorno? Tranquilo? Maria, Fique à vontade. Maria, Sim. teve uma colega aqui que eu acho que sugeriu adiantar o horário das reuniões, né? Eu também acho meio complicado às 11 horas, porque no meu caso é um caso bem particular, né? Eu preciso fazer o almoço das crianças e tal. Então avançar no horário do meio-dia está um pouco complicado, né? O horário da manhã ele já é mais difícil, mas avançar ao meio-dia ele já fica mais complicado. De repente adiantar um pouco essa reunião, conforme a colega sugeriu também. Tranquilo, vamos então passar para as 10 horas, né? Essas reuniões que estão para 11, vamos passar para as 10? Pode ser 10 horas. Ok. Isso. Combinado. Para mim pode ser às 10 também. Já anotei aqui então e vou seguir o documento. Aqui tem um quadro de distribuição dos projetos da equipe de design, que acaba envolvendo, de algum modo, os coordenadores de eixo e também os trabalhos que nós estamos realizando conjuntamente. Eu procurei colocar só o que eu tinha mais certeza ou que eu achava importante, tá? Então, fiquem à vontade para comentar e para a gente ajustar. Eu acho que esse acaba sendo toda a estrutura, né, do nosso trabalho nesse momento. Então, eu vou ir fazendo a chamada e quem quiser dá um ok, ou comenta, ou eu vou seguindo em frente, tá bom? Então, o Rafael Saldanha, ele é da equipe da Proem, é coordenador de projeto de design da equipe da Proem, está alocado para trabalhar no eixo tecnológico recursos naturais. Esse eixo é coordenado pelo Rogério. Uma das atividades que ele, digamos, seria uma referência, e também junto com outros colegas que a gente vem a designar, né, e tem a ver com esses grupos, tem a ver com a configuração do Moodle AVA, a sala das equipes, a sala modelo dos eixos. Quando eu coloco isso, não significa que ele vai configurar para outras pessoas as salas que são da sua responsabilidade, mas na medida em que ele colabora nesse projeto aqui da sala modelo dos eixos, essa sala modelo é copiada pelos outros colegas. Então, ele está como uma referência aqui nessas configurações em função de ter mais afinidade com essa área. Qualquer comentário, fiquem à vontade. Mas a contribuição rotina dele é a configuração dos AVA do eixo tecnológico recursos naturais, com a inclusão dos materiais e em produção pelos docentes e designers dos campos. Então, cada campus está colocando no respectivo eixo tecnológico os materiais dos professores, e também estão acontecendo as reuniões de eixo tecnológico. Então, vai chegando um momento que os eixos definidos nas reuniões que o Rogério promove, que até o momento, a princípio, seria fruticultura, tecnologia agropecuária e agroecologia, os materiais que estão sendo produzidos nos campos, nessa perspectiva, o Rafael estuda com o Rogério formas de incluir na sala modelo do AVA, do eixo tecnológico recursos naturais. A princípio, cada tema desses teria uma sala, um AVA, dentro do eixo tecnológico. E ali, dentro desse AVA, ainda teria segmentos ali, tópicos de estudo. Pode ter poucos tópicos ou muitos tópicos, vai depender do que os professores produzirem. Vamos cuidar para os professores não ficarem num certo apavoro que eles têm ficado, de que eles têm que fazer todo o AVA ou toda uma unidade curricular. Eles estão compartilhando o que eles têm e vão interagir em torno do que eles têm. Se quiserem produzir uma videoaula a mais, se quiserem compartilhar mais coisa, vão ter uma contribuição maior. Mas eles são autores do material que eles produzem e eles não têm um compromisso de cobrança, assim, com mais materiais do que o que eles compartilham e discutem nas reuniões. Ok? Eu não estou conseguindo ver o bate-papo, então qualquer coisa mais fundamental, assim, podem abrir o microfone e falar, tá legal? Eu gostaria de esclarecer uma dúvida, Maria, por gentileza.
Ok. É que a dúvida que para mim fica é a seguinte, é que os materiais que os professores já têm prontos, nós vamos colocar no Drive lá, né? Ele está na planilha. Só que a maioria dos professores coloca que aqueles materiais não estão acabados, precisam ser qualificados. Então, queria só ter certeza disso, porque ali está, né, a inserção dos materiais do eixo tecnológico nos AVAs. Mas esses materiais, a gente vai ter algum momento que a gente vai dar assim, ok, o material foi qualificado e está pronto para ser usado pelo coordenador e pelo design do eixo para os AVAs, né? É só isso que eu acho que queria ficar claro, porque senão a gente vai botando no Drive os materiais e aí aquele material não era o que o professor gostaria de compartilhar. É isso mesmo, Guilherme. Eu tenho a impressão que lá na planilha tem um local para a gente falar se está pronto ou não, né? A gente recém está trabalhando nos modelos, nos templates que vão ser utilizados para a qualificação desses materiais, mas também não poderemos, de fato, ficar numa discussão muito longa sobre esses templates. Vamos ter que, digamos, fazer opções, às vezes, mais simples, que não é o ideal que a gente queria, para a gente poder iniciar um trabalho, e a partir da experiência nesses templates, a gente ir avançando, então, nas propostas. Então, eu penso que a gente deve já definir alguns templates até o final do ano, para que, a partir do dia 1º de fevereiro, quando todo mundo voltar, esses materiais que os professores autorizaram e que estão na planilha para qualificar, a gente possa pegar firme neles, fazer uma ordem de priorização e trabalhar nesses materiais. Como nós temos competências umas diferentes das outras, os templates têm que ser fáceis de uma maneira que todos nós, com mais ou menos capacitação, possamos ajudar os professores a formatar, editar e, por fim, autorizar a publicação. Eu vou só dar uma olhada aqui também no bate-papo, para depois voltar ali para a apresentação. Não sei se a Juliane quer falar. Vou falar o que a Juliane falou aqui. Podemos incluir mais uma coluna naquela planilha para validar se estão qualificados ou não. Tem uma coluna apenas para indicar se já foi produzido ou não. Aí o Guilherme falou, na planilha diz já produzido, não diz se já está qualificado. E a Daniela apoiou a ideia da Juliane e a Viviane também. Então, eu acho que já fica como encaminhamento, né, a gente poder se certificar dessa qualificação a partir da... Então, no momento, a gente está botando o que o professor autorizou. Eu queria até pedir, se possível, evitem compartilhar... não é que os professores não possam ver, eles podem ver a planilha geral, mas é que vamos evitar que vire bagunça a planilha geral. Compartilhem com eles só coisa do campus de vocês, e deixem a planilha geral para a equipe de design editar, para a gente ter certeza que a ordem ali da produção tá correta. Não vamos deixar o professor colocar materiais direto na planilha geral. Tudo isso que eu estou falando está lá no item 3 da sala das equipes, essa planilha, tá? Caso alguém esteja em dúvida do que a gente está falando, né? Então, é essa planilha que está na etapa produção. Foi uma grande contribuição da Juliane e das nossas últimas reuniões, a gente está sempre procurando avançar, né? Evitar o retrabalho e avançar. E nesse momento, então, nós chegamos nesse ponto onde... No campus é feita uma discussão ali com os professores, eles assinam aquele documento de autorização, eles fornecem informações para o designer do campus, e é o designer do campus que vai incluir na planilha geral, e é da onde os coordenadores de eixo e os designers de eixo vão pescar as informações para ir formando o seu material. A gente tem um trabalho de duas mãos, um que é o planejamento mais amplo, que os coordenadores de eixo fazem com os professores, e outro que é o miúdo ali e cotidiano, que é o designer com cada professor em cada campus, ok? Então, a Denise está trabalhando no guia de práticas em atividades não presenciais do IFSC, e está aí fazendo a conclusão dos textos com os professores que estão colaborando. E depois dessa etapa, a gente ainda vai precisar diagramar e organizar para publicar.
E a ideia desse guia de práticas é que tenha a apresentação do programa de qualificação, as discussões sobre atividades não presenciais que ocorreram no IFSC no ano passado, a resolução de orientação das atividades não presenciais, algumas discussões que ocorreram na semana pedagógica institucional, que aconteceu em julho, que teve várias palestras e apresentações, para que a gente consiga dar uma orientação para os professores sobre como utilizar os nossos AVA na sua turma virtual do SIGA, no seu Moodle que criar para dar as suas aulas. Então, a Denise está com essa responsabilidade desde o mês passado, desde que começou o programa, que foi no início do mês passado. O material está com 50 e poucas páginas, ainda falta bastante trabalho ali, até porque algumas coisas, algumas telas, a gente só vai poder mostrar quando a gente mesmo tiver esses designs prontos, né? Então, nós vamos continuar o trabalho em fevereiro, mas já tentando terminar, tentando apresentar para o reitor, para o pró-reitor, para o diretor de ensino, eles validarem, a gente providenciar o ISBN, a ficha catalográfica, e publicar e disponibilizar para todos, quando começar aquela ansiedade de ter um documento, de ter uma definição, de ter as regras e tal, a gente poder ter esse material mais amplo, onde as pessoas encontram as informações, mas que, na verdade, se você for ver, são as mesmas informações que estão publicadas ali na nossa sala das equipes, que falam do TED, né, a resolução que está publicada no CEP, o plano de trabalho desse recurso, né, desse TED, e o andamento que a gente vem fazendo do nosso trabalho. Então, a Denise que está responsável pela articulação disso e chamada dos professores e tal, quando ela precisa de informações para a gente ir concluindo o guia. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha no guia, ele está lá no Drive do PQANP, e eu consigo compartilhar o link, né, com vocês. Só agora vai ficar meio corridinho, mas eu no final da reunião posso compartilhar o link em algum espaço que fique bom, assim, para quem tiver realmente interesse em dar uma olhada e contribuir. Não quero divulgar, assim, a todos, porque é um guia institucional que a gente está produzindo, é melhor divulgar quando estiver pronto, né, porque senão tudo já vira também, já dá ruído de comunicação e coisa assim, e não é fácil. A Denise também é a pessoa que está como referência para o Yuri, que é o coordenador do Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde. Não sei se o Yuri está por aí. Mas, então, não tem muitas unidades curriculares nesse eixo, e a criação dos AVA desse eixo vão tomar como referência inicial a Denise, né, e aí depois a gente vai se conversando conforme precisar de mais ajudas para a publicação dos AVA desse eixo. A Denise hoje não ia poder vir, tá? O Marcelo, ele também está na equipe da Proem, ele atua no eixo formações complementares, os coordenadores desse eixo são o Roberto, a Camila e o José de Pinho, a Camila e o José estão presentes, eu não sei se o Roberto está, mas o Roberto, ele, em novembro e dezembro, ele atuou sem bolsa, porque ele estava para a defesa do mestrado dele com bolsa, e como não pode o acúmulo de bolsas, né, então agora ele estava bem no momento de defender a dissertação dele, mas o pessoal deve estar tratando disso ali também no pequeno grupo, então os trabalhos estão mais com a Camila e com o José de Pinho, creio eu, agora nessa fase, né. O Marcelo, ele tem trabalhado num modelo de videoaula para pessoas surdas, participou de algumas reuniões sobre isso, depois os intérpretes ficaram um pouco mais focados na interpretação do curso da UFSC, mas o curso finalizou na quinta-feira, então, a partir disso, a gente retoma a construção desse modelo de videoaula para pessoas surdas, e talvez algumas sugestões também para a parte da interpretação. Também o Marcelo está atuando em outras definições sobre videoaulas, que o pessoal tem feito reuniões de pequeno grupo, né, para trazer definições sobre videoaula, mas um ponto que eu me lembro forte é essa questão da videoaula para pessoas surdas. Qualquer comentário, fica à vontade, tá, Marcelo?
Então, a configuração dos AVA do eixo formações complementares, com a inclusão dos materiais que estão sendo produzidos pelos docentes e pelos designers dos campos, a princípio, a referência de produção é o Marcelo, né, que trabalha, então, junto com a Camila, com o José de Pinho e com o Roberto. A Daniela está no eixo tecnológico produção industrial e também infraestrutura. São dois eixos que não são muito grandes os números de professores que quiseram colaborar. A informação sobre os professores que estão formalizados em portaria, vocês encontram também ali em planilha no Moodle, tá? Explorando os conteúdos ali do Moodle, vocês conseguem saber quem são os professores que foram nomeados, de fato, né, para atuar. E o infraestrutura e o produção industrial tem um número um pouquinho menor do que outros eixos, né, e por isso está se trabalhando com os dois. O Paulo que é a referência desses eixos, o coordenador dos eixos tecnológicos, que tem realizado, então, as reuniões, e a Daniela, a contribuição de rotina dela será configurar os AVA desses eixos tecnológicos, que forem definidos nas reuniões desses eixos. E o modelo do AVA, a gente está trabalhando por um modelo único, então não é uma criação que cada um vai criar um AVA, né? O modelo em si, ele já vai ser um modelo que a gente vai definir juntos e aprovar, e a partir disso, a inclusão dos materiais, o que vai variar são as características dos materiais que são produzidos localmente e incluídos em sequência e seguindo uma ordem dentro dos AVA. E a parte de inclusão e de sequenciação, de curadoria, é feita pelo coordenador do eixo, junto com pelo menos uma referência de design, e que nesse momento, então, para esses eixos seria a Daniela. Deixa eu só ver se estão me vendo, se eu estou vendo vocês. Tudo certo, né? Está caminhando. O Igor, ele atua no eixo tecnológico gestão e negócios. A coordenadora do eixo é a Sirlene. Ele tem atuado na produção de vinheta, créditos e imagens para utilização pelos professores. O fato mais ou menos novo que eu quero destacar, mas para a gente poder fazer opções, é que essas vinhetas, créditos, imagens, elas vão servir para os professores editarem os seus vídeos no Shotcut, no programa Shotcut. Por que esse programa? Por que dessa forma? Porque a UFSC, em parceria com o IFSC, está oferecendo um curso que dá caminhos para os professores, para editar seus vídeos, para criarem o seu canal e disponibilizarem seus vídeos, para fazer as apresentações, para fazer as formas de vídeo. E o nosso programa, ele precisa aproveitar isso e estar de acordo com isso. A gente não deve criar todo um outro processo totalmente complicado, que não esteja de acordo com a autonomia que o curso está dando aos professores, até porque a gente não deve puxar tudo para nós e achar que nós, meia dúzia, vamos fazer o que cada professor eventualmente não consiga fazer individualmente. Então, até para a gente se situar, né, os professores estão aprendendo a usar esse programa, que eu acho que é sem esse C aqui. Os tutoriais estão lá na nossa sala das equipes do programa, para todo mundo poder conhecer, saber do que a gente está falando, né? Então, a princípio, essas vinhetas, essas imagens, essas fichas de crédito, a gente depositaria num espaço, numa pastinha compartilhada, e os campos mobilizariam para os professores terem acesso, utilizarem, e também, quando necessário, né, ajudariam os professores a compreender esse processo de edição dos seus próprios vídeos, seguindo o modelo do programa. O que a gente puder assumir de edição, a gente assume, mas também precisamos disseminar esse conhecimento que os professores têm acesso nos cursos. Nesse primeira turma, em torno de 80 pessoas acabaram finalizando o curso, tinham 114 inscritos, e nós vamos ter mais 3 turmas, e a próxima turma já é em fevereiro. Então, quem não sabe fazer, vai ter oportunidade de saber. Então, estou sugerindo que a gente faça opções dentro do que os professores estão aprendendo a fazer. Fiquem à vontade para comentar, tá?
Também o Igor está trabalhando em atividades de formatação e edição de vídeo do curso de capacitação sobre a política sanitária do IFSC. Eu combinei com ele que precisamos colocar mais pessoas nessa atividade, porque a Ana Paula estava com um pouco essa atividade e acabou desistindo de participar do programa. Então, logo mais, estou convidando um outro colega para se inteirar dessas atividades e a gente continuar trabalhando. Nós já temos uma sala oculta ali na sala do programa para que esse curso ocorra. Temos já os materiais sendo produzidos pelos professores e entregues. A parte de vídeo e de formatação, o Igor está se inteirando, está fazendo, inclusive fez até questões para a atividade de avaliação, mas como a gente não sabe, essa entrega desse curso pode ocorrer a qualquer momento no mês de fevereiro, então é importante que a gente tenha mais pessoas na equipe se inteirando do assunto, além de mim e do Igor. Então, por isso, e também porque vejam que os demais estão com 2 frentes de atuação e ele está com 3, né, porque a outra demanda dele é apoiar a Sirlene na configuração dos AVA dos eixos, que ainda não estão completamente definidos, mas já houve uma boa reunião em torno disso. Então, na medida em que haja definições definitivas, né, aí começa a se criar essas salas, começa a importar a sala modelo e incluir materiais em produção. Às vezes, nós vamos incluir um tópico, depois vamos ver que não é naquele tópico, vamos trocar o tópico, mas ao menos a gente já tem uma estrutura. O Marcelo, ele atua no eixo tecnológico Produção Cultural e Design. Ele está eu queria pedir para ele começar a se inteirar junto comigo das atividades desse curso. É um curso de apenas 4 horas, sobre a política sanitária. Nós já temos um plano de ensino, já temos uma sala no Moodle, já temos as coisas sendo divididas ali, o Igor também já está trabalhando, temos o questionário de avaliação, os professores vão entregar os vídeos, mas a gente precisa, assim, de mais mão de obra, né, de mais cabeças pensantes, e por isso eu estou convidando o Marcelo Rosa para ocupar o lugar que a Ana Paula deixou vago, né, nessa construção. Qualquer coisa, só falar, tá, Marcela? Ok, Marcelo, Glória, estou aqui escutando. Pode deixar. Tá bom. Convite aceito. Obrigada. O Marcelo está trabalhando com a Renata e com a Caroline na configuração dos AVA dos eixos Produção Cultural e Design, e esses AVA, eles ficam lá nas categorias dos eixos, né, que vocês sabem onde é, mas só para relembrar, né, o programa tem uma categoria no Moodle, cada eixo tecnológico tem o seu espaço, e nós precisamos povoar esses espaços, porque no momento eles estão vazios, porque a gente ainda estava na fase de definições. Agora nós precisamos, então, criar salas dos temas, e de acordo com as definições da sala modelo, que está também se organizando, então ninguém está atrasado com nada, está todo mundo bem em dia, mas ao longo do mês de fevereiro e no início do mês de março, a gente já vai ter AVAs em produção ali, incorporando os materiais dos campos. Então, o Marcelo é a referência no Produção Cultural e Design. Tem eixos que estão descobertos. A Ana Paula estava com o eixo representado pelo Juscelio, com os 2 eixos, Produção Alimentícia e Turismo, Hospitalidade e Lazer, e também estava participando daquele curso, organizando o curso. Com a saída dela, nós precisamos substituir. A Delma Morari vai retornar ao trabalho conosco no início de fevereiro. Ela não conseguiu assumir em novembro e dezembro, porque ela estava com os horários dela comprometidos, então ela não recebeu bolsa e não trabalhou, mas ela entrou em contato e deve iniciar em 1º de fevereiro, então ela deve assumir a configuração dos AVA, desses eixos tecnológicos, na medida em que haja produção nos campos e materiais, então, para a gente incluir nesses eixos. E o Juscelio está fazendo as reuniões, então, em breve, a gente vai tendo cada vez mais clareza das definições de quais serão esses AVA, os professores também estão produzindo, então, tudo isso vai se encontrar em fevereiro, né, na elaboração da etapa 4, criação dos primeiros AVA para disponibilização. O eixo do Halley está sem designer,
ou a gente vai chamar alguém, a proposta é chamar alguém da lista, né, da lista da Proem no início de fevereiro, e porque com certeza o Halley vai precisar, ele fez uma reunião excelente, eu já publiquei a reunião que ele realizou com os professores, tinha 27 pessoas na reunião, foi uma reunião tranquila, né, não deu briga, isso já é muito bom, assim, quando não dá briga, e quando a coisa anda, olha, bem legal mesmo. Não sei se é em função da área dos professores, que é controle e processos industriais, né, que o pessoal, assim, bem disciplinado, digamos assim, né, na construção aí das propostas, muita gente de vocês aí participou, mas agora, em seguida, o Halley vai precisar de um apoio em design, e esperamos ter contratado no 1º de fevereiro, já ter essa pessoa de referência para começar a colocar nos ambientes. Enquanto isso, o Halley conta com os designers dos campos na produção dos materiais dos campos, que é o ponto que a gente está agora, que é a etapa 3, produção. Aí, quando chegar na etapa 4, AVA, o Halley não pode ficar descoberto. E aí, então, a gente vai precisar chamar, né, a pessoa que vai dar esse apoio. Depois a gente passa para os trabalhos nos campos, mas os designers dos campos também têm contribuído nas definições mais gerais dos modelos, tá? Então, eu também estou procurando destacar isso aqui, fiquem à vontade para comentar. A Verônica é designer do Campus Palhoça, a princípio a rotina dela é armazenar, catalogar, compartilhar com as equipes do programa, qualificar a produção de materiais didáticos, em interação com os professores do Campus Palhoça, de acordo com os modelos definidos e com as discussões realizadas nas reuniões dos eixos tecnológicos. Esse é o trabalho rotina de quem está no campus, tá? Botar na pastinha do Drive os materiais que recebe, catalogar lá na planilha, como a planilha é compartilhada, isso fica compartilhado com as equipes do programa, a partir daquilo ali, criar um cronograma ali de qualificação e produção desses materiais, usando os templates que a gente vai definindo e respeitando as discussões que acontecem nos eixos tecnológicos e no campus, que vocês participam e a gente procura alinhar aqui nas nossas reuniões. Além dessa rotina, a Verônica está participando da análise da organização do AVA e definição de templates educacionais. O que é essa análise? Lá no nosso modelo da sala modelo, que vocês conseguem acessar entrando lá no Moodle, na nossa categoria no Moodle, vocês vão perceber que a gente configurou no formato grade. E no formato grade, cada caixinha vai entrar algum tipo de conteúdo, seja orientações para quem faz o curso, seja onde marcar presença, seja onde vai estar o link das reuniões, ou então os próprios materiais, o estudo 1, o estudo 2, o que vai ser, o estudo 3, isso ainda precisa ser afinado e discutido em reunião, então a Verônica é uma das pessoas que está olhando para isso, todos nós estamos olhando, e a Verônica também. E a partir daqui para baixo, algumas pessoas eu não sei dizer exatamente em qual parte estão, então fiquem à vontade para copiar esse item análise e incluir nos seus nomes, se for o caso, tá? O Luciano, ele é designer do Campus Florianópolis, além de atender as 2 professoras que se dispuseram a participar do programa e que estão nomeadas em portaria, que são a Silvana e uma outra professora da área da saúde, recebendo os materiais delas, catalogando, compartilhando com as equipes na planilha, que está lá na etapa 3, e conversando com elas e participando das reuniões que for necessário com elas 2 para conseguir incluir esse material. Nós temos também um trabalho forte que o Luciano tem feito, primeiro com os banners, a identidade visual do ambiente, o modelo de design gráfico dos materiais didáticos, eu estou chamando isso. Principalmente na sala do AVA, onde ele fez os banners e está pensando os ícones, né, para essas salas. Mas também a gente tem a demanda de um modelo de apresentação. Não é só o Luciano, né, que está atuando nisso, mas nós já interagimos sobre isso em outros momentos.
Nós temos também a Daniela e a própria Renata Krusser, coordenadora de eixo, todo o pessoal que está atuando nas reuniões de design está trabalhando nisso, mas eu procurei nomear o Luciano aqui nesse projeto de trabalho, e por isso que a gente não pode criar projetos muito ambiciosos, tá, gente? Porque senão a gente não entrega. A gente precisa tentar seguir aquela linha da identidade visual que a gente já conseguiu ter acesso nas últimas reuniões e entregar produtos dentro dessa linha, todos nós, tá? Então, algumas demandas a gente está direcionando para o Luciano em função da especialidade dele em design e da qualidade do trabalho dele. Se quiser comentar, Luciano, fica à vontade. Então, Carolina, professora, então eu queria só aí agradecer pelos comentários e tal, e dizer que eu ainda não iniciei ali o projeto ali daquelas caixinhas, né, como foi chamado, e até porque eu não entendi muito bem quais conteúdos que iriam ali dentro, até se você puder me esclarecer se vai ter um padrão de conteúdo, ou não, né? Aí isso daí pode facilitar. E se pudesse também enviar esse material em formato de lista, assim, para que ele possa ser pensado, aí seria interessante. Obrigado. Tá. Respondendo um pouquinho, tentando responder a pergunta do Luciano, né? Aqui é a página de entrada do curso que a gente fez da UFSC. É um curso simples, mas que funcionou bem. Ele também é em formato grade, ele tem um banner, que é outra identidade visual bem diferente da nossa, né, que a gente já está em processo de definição, já praticamente definido, já temos banners e tudo mais. Então, ele tem um banner, então os nossos AVA, a princípio, eles teriam um banner, né, e o nome, né, do que é aquele AVA, se é fruticultura, se é fabricação mecânica, o que é aquele AVA, né, no eixo que ele está, e depois a gente tem ícones que são sempre os mesmos, para cada atividade que vai ocorrer em todos os AVA. Esses eram os que foram propostos lá no curso da UFSC. Na nossa sala modelo, a gente fez um ensaio com outros nomes, né, que seriam. Quem está, a partir de ontem e hoje, dando continuidade a esse pensamento de quais ícones devem estar, uma das pessoas é a Verônica, outra é a Daniela, e eu acho que todos nós devemos pensar sobre se o que está lá na sala modelo está bom ou não. Às vezes, parece que o pessoal não... Quando eu falo da sala modelo, parece que nem todo mundo tem acessado ou visto o que é essa sala modelo. Só vou botar o ícone aqui, porque a nossa sala das equipes do programa, ela está dentro de um espaço maior, que é a categoria do programa no Moodle. E dentro dessa categoria do programa, a gente tem os eixos, a gente tem a sala de capacitação, essa do retorno às atividades presenciais, e a gente tem também a sala modelo. Isso está nesse link aqui, que é vocês também conseguem procurar isso na raiz, na parte de cima do Moodle. A sala das equipes do programa está situada num local menos abrangente, mais específico do que a categoria anterior. Então, cliquem na categoria anterior, é como diretórios, né, do Moodle, e vocês vão ver a sala maior, o espaço maior aqui do nosso programa. No espaço maior do programa, então, vocês vão encontrar esses outros conteúdos. Caso alguém esteja sem permissão para acessar ou com qualquer dificuldade, pode fazer o contato no privado e a gente ajusta. Então, a proposta dessa sala modelo é a gente se aproximar desse tipo de simplicidade. Por que essa simplicidade? Porque a pessoa sempre vai encontrar uma interface padrão, e é dentro dessa interface que ela vai encontrar os materiais específicos que são organizados pelos professores. E esses materiais, aí sim, se apresentam praticamente como um repositório. Isso nos facilita, porque vejam a simplicidade dessa edição. Qualquer um pode ativar a edição e colocar isso num tópico do Moodle. Não precisa ser programador HTML, não precisa ser designer para poder colocar a informação. Então, essa foi a nossa preocupação, não criar um AVA
super complexo, todo editado em HTML, que só 3 ou 4 abençoados pudessem trabalhar, porque nós estamos já com 200 pessoas envolvidas no programa, e daqui a pouco a gente vai ter 1.000 pessoas contribuindo com materiais, com AVA, então eles não vão acessar diretamente ali, né, quem acessa é a nossa equipe, mas a gente tem que ser o máximo de delegar as responsabilidades, e se todo mundo mexe, vira uma bagunça, especialmente se o modelo do AVA permitir isso, ou seja, tiver um monte de coisa para editar que se desconfigura. Então, por isso, a ideia de um modelo simples. A nossa sala modelo já está tentando reproduzir isso, mas vocês vão ver que ela ainda não está tão funcional, tão simples como a da UFSC, e principalmente ela não tem o modelo do design aplicado ainda, porque o Luciano fez os banners e nos entregou recentemente. E a gente, a partir dessa identidade visual, está vendo o que precisa para botar lá no ambiente. Se a gente usar sempre o banner, por exemplo, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, onde que a gente vai botar o nome daquele AVA correspondente? Vai precisar passar para o DG toda vez que for fazer o nome do AVA? Ou a gente pode, somente no que diz respeito ao banner, no código HTML, fazer a escrita ali do nome do AVA, substituindo o que está, e isso aparecer? Então, quando vocês entram ali no AVA da sala modelo, vão ali ativar edição, editar configurações, e no menuzinho clicam nos 2 colchetes para ver qual é o código, vocês vão ver o espacinho onde vocês podem mudar o código e escrever ali fruticultura, em vez de um outro nome que esteja ali incluído. Nós todos vamos aprender a fazer isso, porque é bastante simples, mas a sala modelo precisa possibilitar, né? O banner precisa, quando a gente publica ele num formato, os códigos do Moodle, a gente já tem que pré-configurar para que o designer do campus possa só escrever o nome, o designer do eixo possa só escrever o nome do AVA. E o pessoal dos campos possa só ativar a edição e incluir material. Ou o designer do eixo possa ir lá na planilha, puxar material que já está pronto e incluir na sala, no espaço, né, no espaço adequado. Então, é isso que nós estamos construindo, e vamos ter outras reuniões para tirar dúvidas, para afinar, mas essa é a proposta. E para a gente chegar nessa proposta, essa parte aqui onde está a sala modelo, ela ainda está precisando de definições, de probleminhas que a gente tem, como essa questão do banner, a identidade visual do banner está perfeita, nós vamos poder usar o banner tal como está nas categorias, que seria aqui, né, quando a pessoa entrar no ambiente saúde, ter lá o banner do ambiente saúde aqui, mas depois, quando ela acessar um AVA específico, vou tentar ir num aqui que tem AVAs, quando ela acessar um AVA específico, esse AVA, ele precisaria o banner dar conta do que é aquele AVA. Aqui a gente tem um exemplo de como isso foi feito com código, ó. Quando a gente acessa aqui a edição e vai ali no código, a gente vê que isso aqui, que está se apresentando aqui como uma figura para nós, na verdade é um código. E tem um espacinho ali no código, nome da unidade curricular ou capacitação, que se eu mudo aqui isso e isso, vai aparecer mudado lá no banner, tá? Então, é isso que a gente precisa copiar esses códigos e trabalhar com os nossos modelos. Não se assustem se, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz. Tudo bem, a gente tem tempo aqui, uns 15 dias aí, para aprender e para começar a executar, para que as coisas sejam práticas para quem realiza, né? Por isso, eu não quero inventar esses códigos em tudo que é parte, tá? Só onde a gente precisa muito para não ter que um ficar sobrecarregado fazendo tudo para os outros, e que cada um possa acessar lá e fazer suas coisinhas, tá? Vou seguir um pouco, tá? E dúvidas, assim, mais específicas do projeto de cada um, vocês sabem que eu estou sempre à disposição para continuar conversando e ajudando nos projetos, tá?
A Caroline, ela também está no esquema que o Igor está, que é produção de vinheta, créditos e imagens para utilização pelos professores quando eles forem editar as coisas usando o Shotcut, ou a gente acabar tendo que editar coisas que eles fizerem porque eles não saibam e não demonstrem que vão entregar e que a coisa não sair. Mas, a princípio, eles também estão aprendendo a fazer e estão muito motivados e aprendendo, e isso vai ficar para sempre no DNA dos professores do IFSC, então acho que vai ser uma coisa muito legal. Mas a gente precisa dar essa forcinha para eles, que é entregar um material de apoio com a nossa vinheta, com as nossas imagens, para que eles possam qualificar os vídeos deles e a gente possa ajudar eles nisso. E também a Caroline está com o armazenamento, catalogação, compartilhamento com as equipes do programa, qualificação e produção dos materiais didáticos, interagindo com os professores do campus continente. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Como chego no código? É ali no ativar edição, primeiro, aí clica na estrelinha embaixo do banner, aí vai ali no menu e vai ter com 2 colchetes esse símbolo, né? E ali você consegue ver o código, copiar o código, guardar, usar em outras coisas, que nem quando a gente era jovem, na faculdade, a gente aprendeu pela primeira vez a fazer site, ou o nosso blog, ou coisa assim, a gente copiava o código de um site de alguém e mudava com as nossas coisas, né? Então, é mais ou menos isso, assim. O link do documento do Google IF modelo, ele está lá em cima no bate-papo, eu vou compartilhar de novo, para quem quiser ver. Copiar link, e aqui, tá? Para quem quiser entrar ali. Então, seguindo um pouco, tem tutorial disso, tá? No nosso ambiente das equipes, tem tutorial dessas coisas que eu falei meio correndo aqui, tem tutorial, tá? De como mudar o nome da unidade curricular na sala modelo. Então, vocês podem explorar os tutoriais que estão lá no espaço sobre o programa, que é o espaço, uma das bolinhas lá da sala das equipes, tá? A Juliana recém entrou e já saiu trabalhando, está com Tubarão e Araranguá, participou da reunião que o Halley promoveu. O Halley é de Araranguá e tem bastante gente dessa área, desse eixo, né? Por isso acaba pegando muito Araranguá. Queria pedir para a Juliana ir se colocando inicialmente como uma referência aí para o Halley, enquanto ele está sem apoio, e depois a gente vai fazendo uma transição com a designer que entrar na Proem. A Juliana ainda está conhecendo as demandas lá no campus dela, e em breve, provavelmente, a gente vai ver algum material do campus Tubarão ou algum material do campus Araranguá na planilha de compartilhamento, e com isso a gente consegue acompanhar os projetos que a Juliana está qualificando com os professores. E precisando de informações para se integrar um pouco mais nessas ações maiores aí, vocês viram que tem alguns designers de campus que estão em ações maiores, né? Então, a gente pode ir trocando informação nas reuniões para vocês irem assumindo uma responsabilidade no grupo e não tanto só no campus, embora alguns campus sejam tão grandes e tenham tanta demanda que certamente o designer não tem nem condições, assim, de assumir outras coisas, porque já está qualificando os materiais, muitas vezes, de 2 campos, né? Então tá ótimo, né? O Marcelo está no campus Caçador e também está atuando nesse armazenamento, catalogação. Logo a gente vai ver material de professor do campus Caçador na planilha, em qualificação. A Ellen com o pessoal do campus Criciúma, que pelo que eu vi é bem participativo e ela já tinha material já desde o começo, então também está colocando lá os materiais na planilha e também na pastinha compartilhada. Quem quiser compartilhar comigo a pastinha, eu publico no Moodle também, porque às vezes alguém pode querer uma informação, querer ler, querer acessar. A Ellen, acho que compartilhou comigo, a Juliane, e eu fui botando lá no Moodle, tá? A Elaís está atuando no campus São Lourenço do Oeste, pelo que a notícia que eu tenho, os professores também estão bem motivados e com muito material e, digamos assim, demandando bastante a Elaís, né? Então, ela está fazendo esse armazenamento e catalogação no São Lourenço.
A Viviane também, no campus Garopaba, essa tarefa. A Franciele, no campus Gaspar. O Jaison, nos campos Lages e Urupema. A Juliane, no campus São Miguel do Oeste. O Guilherme, no campus Xanxerê. Tem campus que não tem designer ainda, e as demandas estão chegando nas reuniões, ainda não tivemos um problema maior com isso, mas a partir de 1º de fevereiro precisamos alocar designer nos campos que tem produção. E tem campos que não adianta ter designer, porque as coisas não estão acontecendo. Então, quando começar a acontecer e tiver demanda, a gente aloca designer para o campus que ainda está em processo, assim, mas ainda não tem entregas, porque senão, enfim, né, então, se der, todos os campos vão ter em 1º de fevereiro, mas talvez também acabe que alguns campos, se ficar, assim, muito no marasmo e tal, aí não dá para a gente usar recurso se não tiver movimento, né, no campus. Maria, você está sem áudio? Sem som. Faz tempo que eu estou sem som? Não, desde que você falou que alocaria os designers. Então ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, não sei o que eu cliquei ali. Tá, então não perdemos muito, só vou dar edição aqui para vocês no documento, para quem quiser incluir alguma coisa, que qualquer pessoa pode ver, e eu vou botar, então qualquer pessoa pode editar. Aí cuidem na edição, tá? Porque se já tá bom para vocês o que vocês estão fazendo, não façam um relatório de atividades ali, assim. E se quiserem incluir mais uma ação que vocês estão participando e foi omitida, mas que seja dentro dos modelinhos que tá no, tipo, o fulano tá com isso e eu não tô, mas eu também tô participando. Então, copia dele e cola no seu, e porque a gente também não tem tantas frentes de ação, né? As frentes de ação é arrumar o AVA, arrumar o modelo da videoaula da apresentação que os professores trazem, né, e criar as definições de template da parte educacional, do que vai, então, na caixinha, o que a pessoa vai ler ali antes de acessar os materiais, né, então, esses tipos de definição, assim, que a gente está tentando fechar para conseguir produzir. Mais alguma questão desses assuntos que a gente trouxe? O Paulo levantou a mão. Maria, é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma prioridade ali, né? Mesmo meus eixos, que são poucos ali, né? E eu acabei recebendo o pessoal de outros eixos, né? E o que eu vou priorizar? Aquelas matérias que já estão todas com atividade, ou aquelas que, porque eu vi que muitos professores botaram uma ou duas conteúdos e não a unidade curricular inteira? Eu penso que agora, nessa etapa da reunião, a gente poderia fazer mais um alinhamento, então, dos eixos, né? Como a gente falou lá no início, e vocês, e o pessoal de design acompanha. Se restou alguma dúvida específica do que eu falei no campo do design, fiquem à vontade para colocar lá no bate-papo, então, do nosso, que é só dos designers, e também fiquem à vontade para editar o documento. Vamos falar um pouquinho, então, do trabalho nos eixos, tá? O que se esperou e realmente aconteceu e que deu certo e que nós conseguimos, graças a Deus, até aqui. Foram preenchidas as planilhas, a gente conseguiu, pela unidade curricular que o professor dá, conseguiu dividir as planilhas dos eixos, conseguiu também formalizar a participação dos professores e realizar pelo menos uma reunião cada coordenador de eixo. Nessa reunião, surgiram alguns ajustes a fazer, porque a gente consolidou uma visão inicial a partir das planilhas, e os próprios professores levantaram questões que a gente não tinha como saber só olhando uma planilha, né?
Uma delas, um exemplo, é que na reunião do Halley, alguns professores ficaram com dúvida se o conteúdo que eles trabalham é do eixo que o Halley coordena ou se é do eixo do Paulo. E quando eu dei uma espiadinha na reunião do Paulo, eu vi que tinha as mesmas carinhas que estavam lá no eixo do Halley, metade delas estava no eixo do Paulo. Então, esse já é uma coisa que a gente poderia tentar, talvez, fazer um ajuste, porque como o Halley está com um eixo só, e tinha 20 e poucas pessoas na reunião, e o Paulo está com 2 eixos e está realizando várias reuniões, mas com grupos menores, talvez a gente pudesse fazer uma divisão arbitrária, né, dos professores, uma convenção de que, de repente, isso aqui é eixo produção industrial, mas como é os mesmos professores de controle e processos, então vamos trazer para controle e processos. Ou outra forma, né, que vocês achem melhor de encaminhar isso. Isso é uma recomendação, né? Então, que o Halley e o Paulo façam esse ajuste fino entre quais os que vão trabalhar com um e quais os que vão trabalhar com outro. Em 2021, nós vamos ter outra portaria para os professores. Pode ser que ela continue sendo essa portaria da comissão local do campus, mas pode ser que a gente já tenha maturidade para fazer portaria da reitoria por eixo tecnológico. Se não der, a gente renova a portaria do campus e fica cada um no seu campus, meio misturadinho ali, e cada coordenador fica procurando quem está consigo. Se a gente conseguir, no início de 2021, que seria o calendário acadêmico é abril, né, essa definição para os campus, a gente já consegue fazer grupos por eixo tecnológico. Então, nesse exemplo, o Paulo e o Halley poderiam ver qual fica para um e qual fica para outro. Além disso, queria destacar que, embora os ambientes sejam iguais ao de uma unidade curricular, o ambiente ele é um pouquinho mais amplo do que uma unidade curricular. Então, a gente não vai ter um ambiente de Física 1, um AVA de Física 2, um AVA de Física 3. A gente vai ter um AVA de um tema, que pode ser física ou pode ser uma área da física. Não existe nenhuma disciplina que é aquele nome, provavelmente. Provavelmente a gente não tem uma disciplina que o nome é fabricação mecânica, mas quem é dessa área e busca conteúdos dessa disciplina vai encontrar nesse AVA, seja de fabricação 1, seja de fabricação 2, seja de fabricação 3. Então, o primeiro passo é definir os temas. Quais são os temas que a equipe vai trabalhar? Quais são os temas do eixo? Porque os temas do eixo é que vão ser os nomes dos AVA. E tá aí, onde é que entra a unidade curricular do professor? Ele compartilha tudo que ele tem com a equipe de design. Quem tem mais material vai acabar sendo mais tópicos de estudo dentro daquele AVA. Se a gente tiver pouco ou nenhum material, a gente não cria aquele tópico de estudo dentro do AVA. Então, vai depender muito do que chegar para as designers nos campos e dos temas que o coordenador de eixo definir. Esses pontos ainda não se encontraram, eles vão se encontrar na etapa 4. Então, na reunião do Halley, eu vi que foram apresentados os grandes temas, então quem quiser pode assistir a reunião do Halley. Na reunião da Sirlene também, ela apresentou, olha, eu fiz análise de tudo e cheguei à conclusão desses grandes temas aqui, vamos validar? E aí brigaram lá, mas enfim, tá lá gravado, dá para assistir. O que importa é que a nossa parte é consolidar e apresentar os temas e validar com os professores. Por outro lado, as designers dos campos, os coordenadores do programa estão puxando com os professores os materiais que eles têm. Isso tudo vai se encontrar em fevereiro e março, nos AVA. Então, o nome do AVA é o tema que você conseguir definir, Paulo, a partir do que vocês estão trabalhando nas reuniões. O nome do AVA não é o nome de uma unidade curricular, é um nome um pouco mais amplo, que as unidades curriculares que são iguais ou parecidas possam se encontrar nesse AVA. Não tem uma unidade curricular de um professor, né? A gente tem ambientes. Lá, o Luciano, em Florianópolis, ele está trabalhando com 2 professoras, uma de radiologia e outra que é a Silvana, que é mais dos temas aqui que o Halley trabalha.
A unidade curricular não é da professora, é do eixo tecnológico e do AVA. Ela vai contribuir com o que ela tiver, não precisa ter início, meio e fim, a unidade curricular dela, a gente vai criar tópicos de estudo, né? Se der para fazer uma unidade curricular inteira com o que a professora produziu, ótimo, os professores que consultarem aquele AVA vão encontrar tópicos para uma unidade curricular inteira. Se não der, não deu. Não vamos estressar os professores com esse tipo de compromisso individual. Então, eu acho que os critérios de priorização que o Paulo pergunta são os temas definidos no eixo e o volume de produção desses professores no campus. Você consegue consultar a planilha do eixo tecnológico no item 3. No item 3, a planilha de materiais que os professores estão compartilhando. Né? Se tem muito material, vai estar lá no eixo. Se não tem material, poderia ter acesso, é até bom que existisse, mas se não tem, não tem, aí não vai estar no AVA. Falamos um pouquinho aqui com o Paulo, com o Halley, se quiserem colocar dúvidas, fiquem à vontade, mas também vamos ver que outros coordenadores de eixo estão conosco aqui, porque tudo que a gente falou aqui vale para todo mundo, né? A Renata e a Carolina estão trabalhando também com os eixos. E deixa eu ver, o Juscelio está aí, também está trabalhando com 2 eixos. O Rogério. Essas coisas que eu falei fazem sentido, Rogério, para os 3 eixos que tu está trabalhando, para os 3 ambientes lá, fruticultura, tecnologia agropecuária, e eu falo os nomes aqui assim bem, e agroecologia, dá para fazer nessa linha? Sim, primeiramente, bom dia. Com certeza, Maria, eu creio que faz sentido, sim. A gente já tem esses 3 temas definidos, né? Eu estava dando uma espiada nas planilhas de São Miguel, e tem mais um tema, extensão rural, que apareceu ali. Eu creio que também seja um tópico que dá para ser trabalhado. Eu compartilhei um material de fruticultura já com o Jaison, e então acho que estamos, no meu ver, caminhando para atingir o objetivo. E tá ótimo. Vamos sempre, outro critério é não deixar ninguém de fora. Ou o prof tem que estar tendo acesso ao designer do campus e ir vendo lá o que ele tem, ou ele precisa estar contemplado em algum AVA, ou de preferência os 2, né? É melhor tentar não deixar ninguém de fora, que as pessoas botam seu nome em portaria, designam carga horária e depois vão para as reuniões e não é aqui, não é ali, e também o designer do campus não está priorizando. Então, quem está naquela planilha lá, o seu nome está lá, a gente tem que arrumar um lugar para essa pessoa, num dos eixos que a gente trabalha, tá? Não vamos deixar ninguém de fora. E na reunião do Rogério não foi difícil fazer isso, porque tinha poucos professores, então lá está super caminhando. Acho que no formações complementares pode ser que se torne um pouquinho difícil atender todo mundo. Queria ver se tem alguém aí de formações complementares. Eu estou por aqui. Como é que vocês estão? A gente está organizando, fizemos aquela proposta para o Marcelo da gente trabalhar por UC, né, por tópico, ao invés de fazer toda a unidade curricular, que daí o professor tem mais flexibilidade para montar a sua UC. E a gente está focando mais em física e matemática, né, que a gente tem mais material. Tá, nesse sentido. Português, ainda não, línguas, ainda não. Então, o que eu sinto, né, que para a gente atender os prof, a demanda dos prof, e ao mesmo tempo a visão de planejamento que vocês tiveram, eu tenho a impressão que a gente deve criar um AVA para cada grande matéria que os professores estão trazendo, no complementares, tá? Por exemplo, fazer um AVA de física e ter os tópicos de estudo por tema. Perfeito. Dentro do AVA de física. Porque aí, se algum tema não tem problema. Se o tema tem, ele fica lá no estudo 1, tema tal, estudo 2, tema tal, estudo 3, tema tal.
e fazer o ambiente de física, porque se você quiser fazer um ambiente de uma partezinha da física, a gente não tem tópicos de estudo suficientes dentro do ambiente. Então, talvez, ter um ambiente da física, um ambiente da matemática, e para os prof também se sentirem contemplados, e na medida do possível entreguem material, talvez criar um grande ambiente de Libras, de língua portuguesa, mas ele fica, no começo, ele não fica priorizado, ele fica vazio, porque vai depender também do que os profs vão produzir. Se tem pouco prof, vai ter pouca produção, mas pelo menos eles têm com quem falar, né? Eles não ficam sozinhos, eles vão entregando material para o designer do campus, e aquele material vai ficando à disposição do coordenador de eixo e da equipe de design, sendo que vocês vão priorizar, como você explicou, física e matemática agora, e talvez sejam as primeiras entregas, mas talvez fosse melhor não deixar totalmente em branco os outros, mas deixar o trabalho lá com o pessoal do campus mesmo, com a equipe, com a etapa 13. Uma preocupação que a gente tem que ver é que, assim, desses vários materiais, se não existe multiplicidade já de tópicos elaborados, até na questão de selecionar qual desses, né? Vamos dizer que tem 2 de termodinâmica, primeira lei. Então, qual desses 2 materiais nós vamos utilizar, realmente? Para ter um só, né? Aí, acho que entra a articulação de vocês nas reuniões com os professores, Isso, né? Exatamente. E aí, sim, a gente consegue fazer produção compartilhada de material, né? Aproveitar de um, de outro, conversar juntos, um ver o que o outro fez, e às vezes um mesmo achar, o teu tá muito melhor, vou até aproveitar o teu, sabe? Eu sei lá como é que eles... Mas eles é que têm que definir isso juntos, daí, na medida do possível, né? Evitar ranquear e tal, que vocês nem fariam isso, né? Mas é esse o objetivo das reuniões. E que cada vez vai ter mais reunião, né? Em função dos subtemas e tal. Mas legal, parabéns, tá andando então, que bom. Sim, sim. Tem mais algum coordenador de eixo que gostaria de... Queria ver um pouquinho como é que tá os 2 do Juscelio, que é muito volume, ele tá sem designer. Não sei se tá... Eu só queria falar rapidamente. Fica à vontade, Halley. O Halley fala e depois o Juscelio, então. Não, só para comentar aquilo que tu falou anteriormente sobre, né, fazer o ajuste ali entre as disciplinas do meu eixo com os eixos do Paulo, se eu não me engano, é produção industrial e infraestrutura. Eu faço como é que diz, uma proposta inicial e depois eu entro em contato direto com o Paulo ali por e-mail, te coloco em cópia também, para que nós possamos acertar. Eu faço isso hoje à tarde, já encaminho para ele, tá? Ele dá uma análise também, e aí nós possamos construir isso aí, tá? Então, só para deixar assim que eu dei né, para não ter aí, como é que se diz, ele fazer uma coisa, eu começo o trabalho e depois ele dá uma avaliada e a gente, então, chega no consenso, tá certo? Pode ser assim? Combinado, Paulo? Não, acredito que sim. Eu estou imaginando, eu não sei como é que o pessoal está decidindo, eu estou achando que é o coordenador do campus que está escolhendo o eixo. É o que eu estou tendo a impressão. É isso que está acontecendo? Você que é o coordenador do eixo, Paulo. Você que dá os direcionamentos. É porque eu tenho recebido e-mail dos coordenadores do campus, né, para troca de eixo. É que eles atendem o professor localmente, e eles te avisam do que talvez tu não tenha percebido. O papel deles é esse mesmo, é representar as demandas do campus deles. E como eles trabalham ali com 2, 3 grupos de professores, e os professores explicam, eles conseguem olhar bem de pertinho o que está acontecendo e te avisar. Paulo, tu não convidou 2 professores daqui que são desse eixo, tu não convidou para a reunião. Eles é que avisam, sabe, o coordenador de eixo da realidade do seu campus. Tá certo. Uhum. E aí essa comunicação com eles é importante porque eles representam um coletivo e podem ajudar. Em vez de você falar com 5 pessoas, você fala com um que articula aqueles 5 para estarem presentes num momento, por exemplo. Então, é por isso, eles representam as demandas e as faltas e os problemas e as alegrias lá dos campos deles.
Tá ok. Eu fico na guarda, então, do Halley, né? O material Queria que vai... pedir também, se vocês puderem, as definições que forem feitas, vocês vão modificando a planilha do eixo, para que essa planilha do eixo seja reveladora das definições que foram feitas. Concretize essas definições, para que não fique aquela planilha lá do começo, porque senão ela vai ficar obsoleta. Procurem ir modificando ela para que ela seja reveladora dos temas que o eixo está trabalhando, para que ela seja, de fato, um documento de consulta para todo mundo. Tá. Vamos lá, Juscelio. Deixa eu ver se ele está aí. Tá. Juscelio? A Carolina e a Renata gostariam de falar alguma coisa do trabalho do seu eixo? Não é obrigatório, mas fiquem à vontade. Glória, não sei se a Carolina queria falar, me precipitei. A gente está organizando as reuniões, mas em função dos intérpretes, a gente está com essa dificuldade. A gente está tentando marcar para quinta, vamos ver se a gente consegue fechar. E eu vejo, assim, uma das coisas que que eu tenho visto no material, é que tem muita coisa, por exemplo, muito material legal, mas que não tem tem imagens e não tem referências, assim. Então, esse eu acho que é um trabalho também que vai nos ocupar bastante para colocar, disponibilizar, porque os professores muitas vezes usam imagens nos PowerPoint, nos vídeos e tal, e sem os créditos dessas imagens, a gente não sabe se elas são free ou não, né? Eu tenho visto isso. Não sei se a Carol quer falar antes, mas eu queria também mostrar a marquinha rapidamente, só para a gente, a nova versão da marca, ver se o pessoal aprova. Fica à vontade. Compartilha aqui, Carol, tu quer falar antes? Não, pode mostrar, Renata. Tô vendo? Tá dando para ver? Então, a gente deixou, conversando com a Daniela, o Luciano e tal, a gente pensou em usar com as cores que o IFSC está usando, né, esse verde mais escurão, e deixar o programa, manter o nome do programa, né, programa de qualificação, deixar na ordem que ele é. E aí, essa é a proposta. Vou colocar aqui Opa, deixa eu botar... que não passa? Ah, tá. Aí ela pode ser usada sem o nome, numa forma simplificada, e... Tá maiorzinho aqui, né? Tamanhos mínimos, as cores, a tipografia, ela pode ser usada em tons de cinza ou preto, só em preto, quando tiver fundo escuro, né? Aplicada em cima de fundos coloridos ou vídeo, pode ser usada de forma mais simplificada. E são uns exemplos, assim, de aplicações, deixei uma forma bem simples. E daí, eu acho que a gente podia ver o parecer do pessoal, assim, para aprovar ou não aprovar a marca, se tiver alguma outra sugestão, para a gente dar andamento. Essa é a ideia, né? O P e o Q fazem esse olhinho aqui, quero ver se vocês acham que está significativo ali e tal. Se alguém quiser comentar. Era isso. Enquanto vocês pensam, eu só queria falar que esse tipo de figura, né, é o que a gente precisa entregar para os professores para eles poderem botar nas edições de vídeo, por exemplo, de acordo com o que eles estão aprendendo no curso, tá? Então, a gente tem que disponibilizar o logo do IFSC, o logo do programa, essas coisas para os professores poderem incluir nas produções deles de vídeo. Só um exemplo aqui de usos, né, da marca, né, no vídeo, nos slides. Só um detalhe, pessoal, que a gente está comentando ali no chat,
é que ali onde está programa de qualificação, parece que está faltando um espaço entre o D e qualificação. Visualmente parece estar grudadinho, tá vendo? Talvez tenha que dar mais um espaço ali, não sei. É mesmo. Sim. Fez toda a razão. Depois eu arrumo nela. Para mim tá ok. Pois qualquer coisa, acho que ainda o pessoal pode comentar no grupo dos designers, né? E se puder compartilhar isso no link ali das artes do programa, que está no Moodle, no item 3, fica mais fácil ainda do pessoal consultar, comentar e trocar informações ali no bate-papo dos designers. Será que o Juscelio voltou? Eu queria só colocar uma coisinha. À vontade. Aproveitar que a Renata está aí também e comentou, né? A gente está tendo certa dificuldade com intérpretes e eu sinto falta da participação do nosso coordenador, o Saulo, sabe? Acho que seria importante ele participar também, né? E a gente não está conseguindo. Eu acho que ele está sentindo falta também. Da participação nas reuniões? Isso. Nessas, como a de hoje, por exemplo. É que a reunião de hoje não é para os coordenadores dos campos, ele vai participar no dia 22. O papel do coordenador do campus, ele é um pouco mais administrativo e de representação dos interesses dos professores e das necessidades da designer, né? A parte científica e dos AVAs é feita pelos coordenadores de eixo. Então, ele tem tirado dúvidas comigo quando elas surgem, né? Mas as reuniões que ele organiza seria mais as reuniões do campus mesmo. A gente talvez possa chamar uma reunião do campus Palhoça, quem sabe, com a participação dele, e contar com a ajuda do intérprete, e dessa forma a gente poderia ver se pode estar tendo alguma demanda ali que a gente possa dar uma atenção especial. Tá certo, então eu vou entrar em contato com ele e verificar essa necessidade dele, e aí eu te comunico, pode ser? Tá ótimo, eu fico sempre à disposição para fazer os ajustes ali nos campos, e a Tatiane e o Kelvin, eles trabalharam bastante na interpretação do curso, mas a Tatiane é do Campus Palhoça, e ela é bem disponível aí para as interpretações das reuniões, e o Kelvin, a gente agendando antes, ele pode estar interpretando as reuniões também, e logo a gente tem que começar também a encaminhar vídeos para fazer tradução, para a Tatiane e para o Kelvin. Então, qualquer um de vocês que identificar vídeos que vão realmente ser utilizados no programa e precisem de tradução, já vamos criar a planilhazinha deles lá de produção, tá legal? Certo, beleza. Maria, posso só complementar uma coisa? Marcelo falando. Fica à vontade. Sobre essa questão de fazer a tradução de alguns materiais, eu não sei em que momento vai ser feito a definição de um padrão, né, disso, né, de como vai ser aplicado o intérprete sobre o vídeo, mas é necessário trazer isso para discussão também no momento ideal para fazer essa discussão, né? Não precisa ser agora. Mas saber se os intérpretes vão gravar em chroma, né? Se eles vão gravar com... Porque nem todo mundo tem essa estrutura para fazer essa gravação em casa, né? Então, não sei em que momento eles vão começar a gravar fazer essas traduções. Então, em algum momento, né, a gente tem que pensar nisso também, como vai ser feito. Tá bom? Entendi, perfeito. A Tati e o Kelvin, a princípio, têm as condições necessárias para fazer a janelinha deles, mas a gente tem que definir isso no modelo do vídeo, todos juntos, e vamos conversando no bate-papo, e se precisar, a gente faz uma reunião. Fechou. E meio que você está meio de líder aí, tanto nas sugestões, né, de onde isso deve se situar no vídeo, quanto também naquele trabalho de aulas somente para pessoas surdas, tá? Não precisa apresentar resultado de imediato, mas vai pensando nisso aí, tá? Tranquilo.
E o Juscelio, acho que não conseguimos. Acho que ele está online, mas não nos escutou mais para poder pegar a palavra, né? Acho que vamos ficar, talvez, sem a fala do eixo dele. Tem algum eixo que o pessoal está aí e não comentou? Posso falar rapidinho? Fica à vontade, Carolina. Então, a gente tem se reunido com os professores, alguns a gente vê que se envolvem mais, né, que outros, acho que é assim com todo mundo. E semana passada a gente acabou tendo que fazer um trabalho meio individualizado de analisar o vídeo de uma professora, como ela estava bem interessada e quer fazer outros vídeos, a gente acabou analisando um vídeo dela, botando sugestões para ela, a partir dali, já incluir melhorias no vídeo, ela gostou bastante, né? E estamos avançando ali no eixo produção cultural e design. Eu estou cuidando mais da parte da moda, né, que tem bastante cursos envolvidos. Já colocamos daí alguns conteúdos que já reunimos, que seriam interessantes para mais de um professor lá na planilha, e aí a Fran também, a gente está trabalhando bem juntas, eu e a Fran agora, e a gente acabou, assim, se aproximando mais, por conta que ela é aqui do Campus Gaspar, mas como a moda, ela está no Araranguá e Jaraguá também, a gente está analisando meio junto os conteúdos de moda, né? A outra questão que eu queria falar é que eu fiz a conta do YouTube, a gente tinha conversado no grupo de vídeos, e aí vou colocar aqui o login e a senha. Parece que a Ellen era bem fera em YouTube, ela tinha se proposto em customizar ele para o que a gente precisa, então não sei se é isso mesmo, que aí eu fiz botei só para brincar ali, o símbolo também era um print screen, então não tá porque eu não tinha o arquivo, né, não tá com qualidade adequada, eu vou colocar aqui no chat daí o e-mail e a senha. Daí, acho que a Ellen poderia ajudar ali a customizar, que no grupo de vídeo ela se disponibilizou e demonstrou que tem bastante conhecimento em YouTube, né? Vou estar colocando aqui. Isso, se puder colocar no bate-papo dos designers, daí dá para a gente resgatar depois também. Quando a gente precisar saber, né, o usuário e senha lá. Tá. O Juscelio, acho que, não sei se já está por aí, eu estou vendo ele online, mas não conseguimos ali que ele assumisse a palavra, então, se a Renata está com a mão levantada, quer falar alguma coisa ainda? Talvez ela tenha deixado de antes. Não, é de tá. Então, pessoal, já que eu acho que o Juscelio ou se ausentou ou não está nos escutando, acho que não faltou ninguém. Faltou alguém falar? Acho que não, né? Então, queria agradecer a participação de todos, a reunião está gravada, eu estou à disposição também nos grupos para a gente ver algumas definições que talvez ainda tenha restado dúvida. Fiquem à vontade para, com autonomia, fazerem contato uns com os outros, fazerem conversas em grupos menores, se validaram esses projetos e se é isso mesmo que a gente está trabalhando, as atividades vão ser acompanhadas pela planilha, eu vou publicar também esse projetinho aí das ações que cada um está fazendo, os coordenadores de eixo, se possível, atualizem a sua planilha do eixo para que ela seja reveladora do que está sendo trabalhado para os AVAs. Os designers dos AVAs vão se basear um pouco nelas e um pouco nas reuniões para ir criando os AVAs dos eixos, mas para isso eles precisam também da sala modelo para copiar, até para a gente editar vídeos, a gente precisa das vinhetas. O modelo da apresentação é o que a gente utilizaria para qualificar materiais de apresentação que os professores estão entregando. Como falta poucos dias para o fim da nossa jornada deste ano e de dezembro, eu acho que tudo que a gente conquistou foi perfeito, acho que a gente fez o máximo que poderia fazer dentro dessa etapa, que a gente está no início da etapa de produção. E no 1º de fevereiro, depois das entregas aí dessa finalização desse ano e dentro dos seus projetos, no 1º de fevereiro a gente retoma com tudo,
do ponto que a gente parou e segue em frente com a qualificação dos nossos materiais e publicação no AVA. Nós nos vemos ainda na reunião geral, mas desde já desejo um bom Natal. Eu vi que muitos já receberam a bolsa de novembro. Acredito que a bolsa de dezembro deve chegar para nós, para os bolsistas, até o meio de janeiro, mas já foi enviada a folha de pagamento também. Para alguns ficou assim, digamos, muita bolsa e pouco dia, porque entraram depois e agora já vai dar daqui a pouco o Natal, mas cada um sabe aí dos seus projetos e a gente, isso não é o mais importante. O importante é as realizações que nós estamos tendo aqui, fazendo uma grande transformação, né, nas atividades não presenciais do IFSC. Então, um abraço e uma boa tarde para todo mundo.